Olá, tudo bem? Como é que você está? Nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens baseada na alma do líder. Então você que exerce liderança em qualquer lugar, preste atenção e nos acompanhe. Líderes. Quem são os líderes? Pessoas que influenciam outras pessoas a alcançarem determinados objetivos para o bem comum. Líderes são essenciais para qualquer sociedade, para qualquer grupo, para qualquer setor de trabalho e para as famílias também. Mas a liderança também exige muito, é um peso a se carregar. A cobrança para o líder é diferenciada. As críticas contra o líder são mais pesadas. A observação, os olhos, avaliadores são muito mais presentes na vida do líder. Quem não exerce liderança de nenhuma maneira, em nenhuma posição, se sente em dificuldade para entender o quão desgastante é ser líder. Agora, a liderança, ela parece que em alguns momentos não foi feita para os seres humanos, ou os seres humanos não foram feitos para a liderança. Tamanho o desgaste. Ao longo dessa série de mensagens, nós vamos visitar alguns dos inimigos do coração do líder. E aí você tire da sua mente que eu sou um pastor e estou falando só para pastores, de forma alguma. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder na sua empresa, líder no seu trabalho, você que exerce alguma liderança na sociedade, é para todos vocês. Nós temos pelo menos 4 inimigos que nós vamos conversar um pouquinho ao longo das próximas semanas. E o primeiro é o desgaste intenso. Olha só, eu queria que você olhasse 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, que mostra como o apóstolo Paulo sabia identificar esse grande inimigo da alma do líder. Ou seja, somos submetidos a um estresse intenso, a uma cobrança intensa, a uma responsabilidade imensa e parece que o nosso corpo e a nossa mente, o nosso coração vão sendo consumidos por essa pressão. Olha só, nós temos aqui de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo está falando aqui sobre todo mundo que exerce a sua fé, visivelmente para as pessoas, e são pressionados por causa dessa fé. Mas Paulo tem uma experiência a mais, ele é um líder da igreja. Ele é alguém que está à frente dos discípulos de Jesus. Ele é alguém que é visto como um exemplo. E para esse caso, a pressão sempre é maior. Mas é interessante ver como Paulo reconhece que você caminhar com um objetivo na vida, você avançar conforme a sua fé orienta, traz desgaste. É impressionante, porque nos dias de hoje, nós temos a impressão, muitas vezes, de que a multidão que procura as igrejas estão esperando uma fé que vá dar uma espécie de bem-estar, dar uma espécie de calma, dar uma espécie de férias prolongadas no mundo das emoções. Então, nós não queremos pressão, nós não queremos peso, então tudo vai virar flores, passarinhos cantando, árvores balançando suavemente ao vento e nós viveremos uma vida tranquila e tranquila. Isso não é verdade. Quando você exerce a sua fé, e em especial esse tipo de pessoa que nós estamos falando aqui, o líder, exerce a sua fé e é visto como exemplo em tudo aquilo que faz, a vida se transforma num desafio. Olha, eu tenho uma experiência para contar para você. Quando eu recebi meu chamado ministerial, eu tive uma primeira experiência com Deus nesse chamado. Eu me lembro muito bem, eu recebi a tarefa de realizar um acampamento para jovens e adolescentes. No acampamento da igreja,
Era uma chácara que ficava a 60 quilômetros da cidade onde eu morava. Era o meu primeiro trabalho. O acampamento duraria 4 dias e eu me preparei da melhor forma possível. Não tinha muita experiência em fazer eventos e tudo mais, mas eu entendi que Deus ia me capacitar e por aí vai. Assumi assim com muito gosto aquela liderança. Agora, pense em todo tipo de problema que poderia acontecer num acampamento. Aconteceu comigo. E aconteceu em tal nível que eu não grudei os olhos, eu não preguei os olhos durante 3 noites seguidas, sem dormir. Nunca havia ficado 3 noites seguidas sem pregar o olho, de preocupação. Nós tivemos problema nas refeições, nós tivemos problemas de energia elétrica, nós tivemos problemas no deslocamento das pessoas no ônibus que a gente havia contratado, nós descobrimos que uma pessoa da equipe estava desviando verba sem a gente saber, que era para ter ido para o acampamento e eu não sabia, e de repente faltavam coisas que eram para ter sido providenciadas com aquele recurso desviado. Só que naquela ingenuidade, naquela primeira missão, naquela primeira tarefa, naquela falta de experiência, eu me senti esmagado. Quando terminou, o meu pastor, que havia dado essa missão para mim e havia visitado algumas vezes, em alguns dias, aquele acampamento, veio me parabenizar. Parabéns, bom trabalho, você fez tudo muito bem. Eu estava tão esmagado pela pressão que eu havia sentido, daquela responsabilidade, e como algumas coisas não haviam dado certo, como eu tinha planejado, que eu pensei assim, o pastor está sendo gentil, ele está me tratando com educação, mas o fato é que ele vai me demitir na semana que vem. Que bom, que homem misericordioso de não ficar me criticando justo agora. Ele deve ter percebido o meu abatimento. Quando eu chego em casa, adivinha o que acontece? Minha mãe olha para mim e diz assim, não, você não vai ser mais pastor não, porque eu estava abatido com olheiras pretas assim debaixo dos olhos, uma cara de sofrido, e eu dormi quase que 2 dias seguidos, levantando poucas vezes da cama. A minha mãe ficou horrorizada. É isso que é ser um pastor? Meu filho está definhando, o que fizeram com meu filho? Bom, hoje eu sou pastor, mas eu entendi uma coisa. Depois daquela experiência, ficou muito claro para mim que o chamado ao qual eu iria abraçar era um chamado de exigências acima das minhas forças. Eu havia sido golpeado por toda a oposição possível na realização daquele trabalho para Deus. E eu percebi, eu não dou conta. Então eu entendi uma coisa, se eu quiser seguir esse caminho, se eu quiser ser um líder, se eu quiser estar à frente da vontade de Deus para um grupo de pessoas, eu preciso buscar forças no Senhor. Eu preciso aprender a buscá-lo todos os dias. Eu preciso aprender a orar nos momentos mais desesperadores. Eu preciso aprender a confiar nele. Eu preciso aprender a nutrir as minhas emoções e fortalecer a minha vida emocional através da dedicação diária em conversar com o Senhor, em me alimentar da palavra, em me animar com a oração. Eu tinha percebido que eu toquei os 4 dias de acampamento completamente ensimesmado. Eu vou fazer para Deus, com as minhas forças. E, moleque do jeito que eu era, em 4 dias, tudo que eu achava que era firme e sólido emocionalmente em mim, havia sido derrubado, como se fosse um monte de pinos de boliche com uma bola pesada sendo atropelados. E eu disse assim para mim mesmo, se eu não suportei 4 dias e eu fiquei completamente nocauteado pelas dificuldades, o que será de mim no futuro? O que eu quero dizer para você, líder, é que independente da posição onde Deus te colocou, talvez você se veja muito competente. Talvez você esteja realmente tecnicamente preparado para a posição em que você está ocupando agora. Mas aí dentro você está sendo consumido. Você faz bem o seu trabalho, você de fato tem uma vocação para a liderança, você de fato tem trazido benefícios para o povo que você está liderando, mas ninguém está vendo o preço que você está pagando. Está sendo demolido por dentro.
Você talvez esteja até mesmo deprimido por dentro. Você está sendo consumido por preocupações. Ontem mesmo, antes dessa gravação, conversava com um membro da minha igreja, falando das noites perdidas por causa da preocupação com o ministério que liderava. Isso acontece na vida do líder e, se você me permitir dizer isso, pare de teimar, para de tentar fazer nas suas forças, para de tentar achar que você sozinho vai oferecer algo a Deus. Aquilo que Deus te mandou fazer como líder, é Deus quem vai providenciar a força para realizar. E quando a gente fala força, não é mera capacitação, não é mero conhecimento técnico, não é mera oportunidade, é também sustento emocional. Creia, no final de um dia difícil como líder, ajoelhe-se à beira da cama, curve sua cabeça e faça a seguinte oração: Senhor, foi um desastre hoje. O jeito que as pessoas me olharam, o jeito que eu fui cobrado. Alguns se esqueceram de todos os benefícios que eu fiz em nome do Senhor e me criticaram duramente. Eu vi a face da ingratidão, eu vi a face da impiedade. Eu não quero mais essa posição, eu quero desistir. Mas se o Senhor me mandou fazer isso, fortalece o meu coração, renova as minhas forças, firma a minha confiança e me permite caminhar mais um dia na liderança. Faça isso. E depois você me conta nos comentários se Deus não te renovou para mais um dia. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, líder. Deus renove os seus sonhos, a liderança, e Deus também te dê as forças para andar mais uma jarda, mais um quilômetro à frente daquilo que Deus te deu em suas mãos. Grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem.